Olá a todos, espero que estejam todos bem, tá? E nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de potenciação e raiz quadrada de números inteiros, certo? Aqui eu vou colocar uma multiplicação para vocês. 2 vezes 2 vezes 2, tá? Isso aqui é igual a quanto? Tá? Como nós estamos trabalhando o conteúdo de potenciação, como é que eu vou transformar essa multiplicação aqui de fatores iguais, né, em uma potenciação, tá? Observem que o 2, ele está se repetindo várias vezes, ou seja, o 2, ele vai servir como base, tá? Aqui eu tenho o 2 multiplicado 3 vezes, né? Então, essa quantidade de vezes que o 2 está sendo multiplicado, ele vai ser transformado em expoente, tá? Ou seja, eu vou ficar com 2 elevado ao cubo, tá? Nós vamos ler 2 elevado ao cubo, certo? Esse 2 elevado ao cubo, ele é chamado de potenciação, tá? E qual vai ser o resultado dessa potenciação, né? Para isso, eu vou multiplicar esses 3 fatores aqui que está sendo multiplicado. Então, eu vou pegar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, tá? Ou seja, o 8 é o resultado da potenciação, tá? Vamos ver um outro exemplo. Aqui eu tenho 2 elevado à quinta potência. Dentro da potenciação existem alguns elementos e nós vamos ver eles agora, cada um em seu lugar, tá? Lembram que aqui em cima eu falei que o 3 se refere ao expoente pela quantidade de vezes que o 2 está se multiplicando? Vai ser a mesma coisa aqui, ó. O 5 é o expoente, ou seja, ele vai indicar a quantidade de vezes que a base é multiplicada. E a base é o 2, tá? Ou seja, eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, na quantidade que o expoente pediu, 5, tá? Essa multiplicação que eu tenho, que vocês estão vendo aí, é uma multiplicação da base em fatores iguais, né? Ou seja, a base está sendo multiplicada várias vezes, ou seja, cada vez que ele está sendo multiplicado é um fator, tá? Então, quanto é que vai dar essa multiplicação da base em fatores iguais, né? Para isso, nós vamos fazer 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Esse resultado da potenciação, tá? Esse resultado da potenciação, ele é chamado de potência, ou seja, é o resultado da multiplicação da base em fatores iguais. Toda vez que você resolver a potenciação, o resultado ele é chamado de potência, tá? Ou seja, vai ser a multiplicação da base em fatores iguais, que vai ser chamado do resultado. Resumindo, o que é a potenciação? Potenciação é a multiplicação da base em fatores iguais, tá? Então, vamos ver aqui. Aqui nós vamos ter 4 casos, tá? 4 ou 5 casos. Potência de base positiva e expoente positivo. Aqui eu tenho 5 elevado ao quadrado. Para eu resolver isso, né, o 2 já está me dizendo que eu vou ter que multiplicar o 5 duas vezes. Então, 5 vezes 5. 5 vezes 5 é igual a 25, certo? Aqui,
eu tenho 7 elevado ao cubo, base positiva, expoente positivo. Então, vai ser 7 vezes 7 vezes 7. Isso vai ser igual a quanto? Então, 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343, tá? E é dessa forma que vocês irão resolver a potenciação. Potência de base negativa e expoente positivo. Agora, nós vamos ver quando a base é negativa e o expoente é positivo, tá? Aqui eu tenho menos 2 elevado à quarta potência. Então, eu vou ter menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Observem que a base, tá, está sendo multiplicada 4 vezes, que é a quantidade que o expoente está pedindo. E vamos ver quanto é que vai dar. Então, antes de eu multiplicar a base, eu vou fazer as operações dos sinais para eu saber se a resposta vai ser positiva ou negativa. Então, menos com menos vai dar mais. Esse mais com esse menos vai dar menos. E menos com menos vai dar uma resposta positiva. Aí eu vou fazer 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2, 16. Ou seja, menos 2 elevado à quarta potência é igual a 16. Vamos ver um outro exemplo agora, ó. Menos 4 elevado ao cubo, ou seja, a base vai ter que ser multiplicada pela quantidade 3, ou seja, menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Isso vai ser igual a quanto? Então, vamos primeiro fazer as operações de sinais. Menos com menos vai dar mais, mais com menos vai dar menos, ou seja, a resposta vai ser negativa. Aí eu vou pegar 4 vezes 4, 16, e 16 vezes 4, 64. Ou seja, menos 4 elevado ao cubo é igual a menos 64. Observem que, quando a base é um número negativo e o expoente for par, a resposta é positiva. Quando a base é um número negativo, mas o expoente é ímpar, a resposta é negativa, certo? Continuando. Potência de expoente 0 ou quando o expoente for 1, tá? Aqui eu tenho 5 elevado a 0. Isso aqui é igual a 1. Ou seja, qualquer número que você elevar ao expoente 0, o resultado vai ser igual a 1, tá? Independente se o número for positivo ou se o número for negativo. Vamos ver agora quando o expoente for 1. Aqui eu tenho 12 elevado a 1 potência, tá? Isso vai ser igual a 12. Ou seja, qualquer número, independente dele ser positivo ou negativo, elevado ao expoente 1, tá? Vai ser igual ao valor da base, tá? Aqui eu tenho a potência de base 10, ou seja, quando a base é 10, tá? Aqui eu tenho 10 elevado à quarta potência. Isso vai ser igual a quanto? Para eu resolver isso, tá? Eu tenho uma regrinha muito simples, tá? Para eu não multiplicar o 10 4 vezes, né? Que é a quantidade que o expoente está pedindo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o 1 e vou colocar 4 zeros, tá? Aí eu venho da direita para a esquerda, contando 3 casas, né? Ou seja, 1, 2, 3. Quando chegou na terceira, eu coloquei um ponto. Ou seja, 10 elevado à quarta é igual a 10.000, tá? Aqui,
eu tenho 10 elevado à sexta potência. Eu faço a mesma coisa. Eu vou colocar o 1 e vou colocar 6, 0, que é a quantidade que o expoente está pedindo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, eu venho da direita para a esquerda, contando 3. 1, 2, 3, ponho um ponto. 1, 2, 3, ponho um ponto. Ou seja, 10 elevado à sexta potência é igual a 1 milhão, tá? Então, a potenciação é uma coisa simples, não é difícil, basta você prestar bastante atenção. Vamos lá com a questão da potência com expoente negativo. Aqui você vai precisar de uma atenção um pouquinho maior, porque você vai trabalhar com a questão do número inverso. Para resolver uma potência com expoente negativo, precisamos primeiro compreender o que é o inverso de um número, tá? Então, dado um número qualquer, seu inverso é a fração. Vai ser uma fração em que o numerador vai ser o 1 e o denominador vai ser o número que foi dado, tá? Por exemplo, eu quero o inverso de 5, tá? O inverso de 5 é, como aqui já está dizendo, é uma fração cujo numerador vai ser 1 e o denominador vai ser o próprio número. Então, o inverso de 5 é igual a 1 sobre 5, tá? O numerador 1 e o denominador foi o próprio número que foi dado, tá? Outro exemplo. Supondo-se que eu quero o inverso de 7, tá? Isso vai ser igual, pelo que foi dado aqui, eu vou ter o numerador 1 sobre o número 7, tá? Isso é o inverso de um número, tá? Seguindo esse conceito do inverso de um número, nós vamos trabalhar a potenciação com expoente negativo. Bem, aqui eu tenho 3 elevado a menos 2, ó. O expoente é um número negativo. Para eu resolver isso, lembre que eu vou ter que fazer o inverso de 3, tá? O inverso de 3 vai ser 1 sobre 3 elevado ao quadrado. Observem que, quando eu fiz o inverso de 3, o expoente que era negativo passou a ser um expoente positivo. Para eu resolver isso aqui, eu vou ficar com 1, né? E 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3. E 3 vezes 3 é 9, ou seja, vai ser 1 sobre 9, tá? Vamos ver outro exemplo. Aqui eu tenho menos 2 elevado a menos 5, tá? O inverso do menos 2 vai ser 1 sobre menos 2 elevado à quinta potência. Observem que quando eu faço o inverso do número, né, o expoente que era negativo passa a ser positivo. Para eu resolver isso, eu vou ter que resolver menos 2 elevado à quinta, né? Então, isso vai ser igual a 1 sobre menos 32. Ou seja, menos 2 elevado à quinta potência é igual a menos 32, tá? Aqui eu tenho uma fração elevada a um expoente negativo. Como é que é feito? Vai ser a mesma coisa. Eu vou inverter, né, os valores dos números dessa fração. Então, eu vou ter 3 sobre 2, fazendo o inverso, elevado ao quadrado. Observem que o expoente que era negativo passou a ser positivo. Isso vai ser igual a quanto? 3 elevado ao quadrado é igual a 9. E 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Ou seja, vai ser 9 sobre 4, tá? Aqui eu tenho menos 4 sobre 7 elevado a menos 3. Fazendo o inverso desse número aqui, né? Eu vou ter
menos 7 sobre 4 elevado a 3. Observem também aqui, ó, que o número negativo, o expoente negativo, passou a ser um expoente positivo. Quanto é que vai dar isso? Aqui eu vou ter que resolver menos 7 elevado ao cubo, né? Como aqui a base, esse menos 7 é negativo e o expoente é ímpar, a resposta vai ser negativa. Então, vai ser 7 elevado ao cubo é 343. E 4 elevado ao cubo é igual a 64. Ou seja, vai ser menos, desculpem aí, faltou o sinal de menos aqui, tá? Menos 343 sobre 64, tá? Ou seja, resumindo a nossa história. Quando uma potência possui expoente negativo, inverta a base e também o sinal do expoente. Ó, quando o expoente é negativo, ele passou a ser positivo. Expoente negativo, expoente positivo. Expoente negativo, expoente positivo. Expoente negativo, expoente positivo. Quando você faz a inversão da base, automaticamente fica invertido o sinal do expoente. O que era negativo passa a ser positivo, tá? Vamos ver as propriedades das potências. A primeira delas é o produto de potência de mesma base. Ó. Quando eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. Aqui, ó, mesma base. Isso vai ser igual, eu vou ter que repetir a base e vou somar os expoentes, tá? Vamos ver no exemplo. Aqui eu tenho 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao quadrado. Quem é a base? É 2. Então, eu vou repetir a base e somar os expoentes, 3 mais 2. Então, isso vai ser igual a 2 elevado à quinta potência. Como você já sabe resolver a potência, então 2 elevado à quinta é igual a 32, tá? Vamos ver um outro exemplo. Aqui eu tenho 4 vezes 4 elevado a menos 3, né? Como é uma multiplicação de potência de mesma base, eu vou ter que somar esses expoentes. Então, eu vou ter 4 elevado a 5 mais o menos 3. Tá? Que vai ser igual a 4 elevado a 5 menos 2. Por 5 menos 3, desculpa. Por quê? Porque mais com menos deu menos, né? Isso vai ser igual a 4 elevado ao quadrado, né? Porque 5 menos 3, 2. E 4 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 4 vezes 4, que é igual a 16. Aqui eu tenho menos 3 elevado à quarta vezes menos 3 elevado a 1 potência. Então, a base menos 3 e 4 mais 1, isso vai ser igual a menos 3 elevado à quinta potência, porque 4 mais 1, 5. E menos 3 elevado à quinta potência, ó, a base é negativa, o expoente é ímpar. Lembram que lá atrás eu disse que quando a base é negativa, o expoente for ímpar, o resultado é negativo? Então, isso vai ser igual a menos 243, tá? Vamos para a segunda propriedade. Divisão de potência de mesma base, ó. Eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Para resolver isso, eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes, tá? Aqui eu tenho 2 elevado ao cubo dividido por 2 ao quadrado. Então, vai ser 2 elevado a 3 menos 2. Pela propriedade, eu tenho que subtrair os expoentes. Então, isso vai ser igual a 2 elevado a 1 potência. 3 menos 2, 1. E 2 elevado a 1, lembram que lá atrás eu disse que qualquer número elevado a 1 potência é igual à própria base, ou seja, 2, né? Aqui eu tenho 4 ao quadrado dividido por 4 elevado a menos 2.
né? Então, eu vou fazer 4 elevado a 2. Como na divisão eu tenho que fazer uma subtração, ó, tá aqui a subtração. 2 menos o menos 2. Isso vai ser igual a 4 elevado a 2 mais 2. Por que mais? Porque menos com menos vai dar esse sinal de mais. Então, eu vou ter 4 elevado à quarta potência. Fazendo a potenciação, né? 4 à quarta potência é igual a 256, certo? Aqui eu tenho menos 2 elevado à quarta, dividido por menos 2 elevado a uma potência. Então, eu vou ter menos 2 elevado a 4 menos 1. Isso vai ser igual a menos 2 e 4 menos 1, 3, tá? Como a base é negativa e o expoente é par, mas o expoente é ímpar, desculpa, né? A resposta vai ser negativa. E menos 2 elevado ao cubo é igual a menos 8. Isso na segunda propriedade. Vamos para a terceira. A terceira é a potência de potência. Ó. Eu tenho uma potência com uma outra potência, ó, tá? Como é que eu resolvo isso? Aqui é a base, né? Então, eu vou repetir a base e vou multiplicar os expoentes, ó, tá? Eu vou fazer a multiplicação dos expoentes. Ou seja, aqui eu tenho 2 elevado ao quadrado elevado ao cubo, tá? Como a propriedade diz que eu vou ter que repetir a base e multiplicar os expoentes, então, eu vou ter 2 elevado a 2 vezes 3. Isso vai ser igual a 2 elevado à sexta potência, porque 2 vezes 3, 6, tá? Isso é igual a 64. Aqui eu tenho 3 elevado a menos 2 elevado a uma potência. Então, eu vou ter 3 elevado a menos 2 vezes 1. Que isso é igual a 3 elevado a menos 2. Por que menos 2? Porque menos com o sinal de mais do 1 vai dar menos. Como aqui eu tenho expoente negativo, lá nós vimos lá atrás que quando eu tenho expoente negativo, eu tenho que inverter o número e trocar o sinal do expoente, né? Então, eu vou ter 1 sobre 3 elevado ao quadrado. E 1 sobre 3 ao quadrado é igual a 1 sobre 9, tá? Aqui eu vou ter 5 ao quadrado elevado a zero. Isso vai ser igual a 5 vezes 5 elevado a 2 vezes zero, né? Isso vai ser igual a 5 elevado a zero. Lembra que eu falei lá atrás também que qualquer número elevado a zero seria igual a 1, tá? Vamos agora para a parte final, que é a raiz quadrada de um número inteiro, tá? O símbolo da raiz quadrada é esse aqui, ó, pode ser esse aqui, onde o índice vem aparecendo, ou esse aqui, tá? Vai dar a mesma coisa? Vai. A gente fala a mesma coisa? Fala, tá? Então, aqui eu tenho a raiz quadrada, aqui eu tenho a raiz quadrada. Independente de estar aparecendo 2 ou não, é raiz quadrada. Aqui eu tenho um exemplo. Raiz quadrada de 9 é igual a 3, tá? Por que deu 3? Porque 3 vezes 3 é igual a 9. Lembram que isso aqui eu posso transformar numa potência? Então, 3 elevado ao quadrado, ó. O mesmo expoente tem o mesmo valor do índice, quadrado, quadrado, tá? Então, vamos lá. Só que dentro da raiz quadrada nós temos elementos, tá? Esse 2, ele é chamado de índice. Esse sinal aqui, ele é chamado de radical. O número que fica dentro do radical é chamado de radicando. E o resultado da raiz quadrada é chamada de raiz, tá?
Vamos ver os exemplos. Aqui eu tenho a raiz quadrada de 16, né? Isso aqui é igual a 4. Pois, se eu pegar 4 elevar ao quadrado, isso é o mesmo que 4 vezes 4, que é igual a 16. Lembra que eu falei bem aqui que o expoente tem o mesmo valor do índice, que é o quadrado? Então, qualquer número que é elevado ao quadrado vai ter uma raiz quadrada, tá? Aqui eu tenho menos raiz de 64. Isso aqui vai ser igual a menos 8. Por que menos 8? Observem que o sinal de negativo, ó, ele está fora do radical. Se ele está fora do radical, então ele vai ficar bem aqui. E a raiz quadrada de 16 é 8, por isso que fica menos a raiz quadrada de 64 é igual a menos 8, tá? Aqui, ó, eu tenho a raiz quadrada de menos 81. Observe que tem uma diferença. Aqui, o sinal de negativo ele está fora do radical. Aqui não, olha, ele está dentro do radical, né? E quanto é que vai ser a raiz quadrada de menos 81, tá? Até então, dentro dos números inteiros, né? Quando a gente está trabalhando com potência de expoente 2, né? Ou seja, a raiz quadrada vai ser a mesma coisa que se eu pegar um número e elevar ao quadrado, né? Então, dentro dos números inteiros, não vai ter um número que vai ser elevado ao quadrado que vai dar um resultado negativo, tá? Ou seja, o que é que eu posso dizer aqui? Que não existe nos números inteiros, tá? Um número que é elevado ao quadrado dê um número negativo dentro do radical, tá? Então, quando você vê uma raiz quadrada de um número negativo, você já me coloca este símbolo aqui, que significa não existe nos números inteiros, tá? Então, espero que vocês tenham conseguido entender, tá? Vai à apostila com conteúdo, faça um acompanhamento da aula junto com a apostila, tá? E depois nós vamos para a nossa atividade.